nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Porque se estamos reunidos aqui hoje, foi porque Deus nos uniu. É porque Deus promoveu o encontro entre as nossas famílias para adorá-lo, para servi-lo, para bendizer o seu nome. E o texto que eu trago hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 9. Hoje a mensagem vai ser um pouco mais breve, porque a mensagem já está sendo dita a partir da convivência, das conversas, o que já foi colocado aqui em forma de canto, em forma de mensagem. Mas vamos meditar alguns aspectos aqui da palavra. Então, Gênesis 12, de 1 a 9. 1 a 9 não, vamos reduzir um pouco. Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. E diz assim: Javé disse a Abraão: saia de sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém. Então, irmãos e irmãs, Abraão, como nós bem conhecemos, como eu aprendi com minhas professoras e com outros tantos professores e professoras que tive aqui, como o reverendo Dagoberto também, fui aluno dele durante alguns anos, assim como o reverendo Áureo, bispo dos Santos, nosso pastor emérito, e outros tantos e tantas irmãs ao longo da caminhada. Abraão é conhecido como o pai da fé, aquele que primeiro foi chamado por Deus, Deus libertador, Deus Javé, para sair de sua casa, sair de sua parentela, sair da sua terra e acolher um chamado de Deus, uma promessa de Deus, uma promessa de que ele alcançaria uma terra e lá seria pai de uma grande descendência. Abraão já idoso, a sua mulher Sara também idosa e estéril. Mas Abraão acolheu esse chamado de Deus, mesmo sem saber exatamente qual seria o caminho, mesmo sem ter garantias, pelo contrário, mesmo precisando abrir mão de garantias, abrir mão do suporte dos seus familiares, abrir mão de uma terra que ele já conhecia, ele abriu mão e acolheu a palavra de Deus, e aceitou esse chamado, e saiu de sua terra, rumo à terra prometida, e de fato, como a gente acompanha ao longo da Bíblia, se tornou pai de nações. Abraão não só se tornou o pai de um povo, o povo de Israel, mas ele se tornou um pai na fé, para incontáveis famílias, inúmeras pessoas, nos mais diversos povos. Hoje, nós somos herdeiros dessa fé de Abraão. E aí a palavra de Deus, que Deus fala com Abraão é o seguinte: eu farei de você um grande povo, você, Abraão, um homem idoso, casado com uma mulher estéril, eu farei de você, por incrível que pareça, por impossível que possa parecer, eu farei de você pai de um povo numeroso, abençoarei você, e mais adiante, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E esse é o primeiro ponto, irmãos e irmãs, que eu gostaria de guardar e acentuar aqui com vocês. Abraão foi chamado por Deus para colher uma promessa que ele não tinha como visualizar em que daria exatamente, mas Abraão disse sim a esse chamado. E nesse chamado, Deus disse o seguinte para Abraão: você e a sua família serão abençoados. Mas não só você e a sua família serão abençoados, mas através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E esse é o primeiro ponto, irmãos e irmãs. Nós também somos chamados por Deus para sermos pessoas e famílias abençoadas por Deus. Mas não só abençoados e abençoadas por Deus, nós somos também chamados e chamadas a ser bênção para todas as famílias da terra.
O chamado de Deus para as nossas famílias não é um chamado para que as nossas famílias vivam o amor de Deus fechadas em si mesmas. O chamado de Deus para as nossas famílias é que Ele chama as nossas famílias para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas e famílias. Deus chama as nossas famílias a serem famílias abertas, acolhedoras, atentas, preocupadas não só com os nossos, mas preocupadas e ocupadas a servir, a abençoar outras pessoas e famílias. Lembrando que Abraão, a família de Abraão, foi bênção para todas as famílias da terra por um motivo principal, que é o seguinte: a partir de Abraão que vem a descendência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vem da descendência de Abraão. E se podemos reconhecer em Jesus o Salvador do mundo, Ele vem dessa descendência de Abraão. Através da família de Abraão nasceu Jesus. E através de Jesus, todos os povos da terra podem encontrar o caminho da vida e da salvação. E nós aqui somos alcançados por essa descendência de fé de Abraão, porque graças a essa descendência nasce Jesus, o Salvador do mundo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos reúne aqui nesta manhã para louvar e bendizer o seu nome e nos chama dispersos em que estamos, nas nossas famílias diferentes, em outras comunidades de fé, talvez algumas pessoas fora da igreja. E aqui mandamos um convite que a igreja está de braços abertos para quem porventura estivesse em uma comunidade, porque também respeitamos aquelas pessoas que já têm a sua comunidade, né? Nós não defendemos o proselitismo, reconhecemos e respeitamos as pessoas que já estão nas suas comunidades de fé. Pedimos a Deus que abençoe as pessoas que estão nas suas comunidades de fé e nas suas famílias e que possamos colaborar de forma ampla com o reino de Deus. Mas enfim, somos alcançados pela descendência de Abraão. Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é fruto dessa descendência e Jesus é aquele que nos une, que nos reúne, mas que nos reúne para além das denominações, para além das nossas culturas, para além das nossas famílias. Jesus nos reúne para que nós sejamos e promovamos uma nova humanidade que tem diferentes culturas, diferentes igrejas, diferentes famílias, mas que Jesus quer reunir, como Ele próprio disse, como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, para reunir a todos no amor de Deus, esse amor que faz novas todas as coisas. Jesus é descendente de Abraão e Jesus é a rocha da nossa comunhão. Nós hoje estamos aqui reunidos para celebrar, para rememorar, para agradecer a Deus pelo dom da comunhão. O dom da comunhão que Ele concede às nossas famílias, o dom da comunhão que Ele nos concede na história dessa igreja, o dom da comunhão que Ele nos chama a promover onde quer que nós estejamos. Mas precisamos ter em vista, irmãos e irmãs, que a comunhão tem uma rocha, tem uma base. Não existe comunhão que se sustente sem essa base. E essa base tem um nome. Essa base não é uma doutrina, essa base não é uma teologia, essa base é uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Jesus é a base da comunhão das nossas famílias. Jesus é a base da comunhão da igreja. Jesus é a base da comunhão do mundo. Não nos enganemos, irmãos e irmãs. Nossa comunhão não se firma nas nossas qualidades morais. Não se firma nos aspectos bondosos da nossa personalidade. A comunhão verdadeira não se firma nos nossos méritos. Sem Jesus reina a inimizade. Sem Jesus reina a discórdia. Sem Jesus reina a soberba. Mesmo na mesma família consanguínea, mesmo nos lugares em que podemos falar a mesma língua, lembremos de Babel. Na Torre de Babel todos falavam a mesma língua, mas ali reinou o egoísmo, reinou a discórdia, porque faltou o Espírito de Deus, faltou o Espírito de Jesus. E em Pentecostes,
como celebramos recentemente, se dá o contrário do que aconteceu em Babel. Em Pentecostes, onde nasce a igreja cristã, ali, como os irmãos lembram, se falavam línguas estranhas. As pessoas falavam línguas estranhas à glossolalia. Mas, mesmo falando línguas estranhas e tendo pessoas de nacionalidades diferentes, ali houve comunicação, ali houve comunhão, porque ali havia espaço para o Espírito Santo de Deus. Onde há espaço para o Espírito Santo de Deus, mesmo com línguas estranhas, mesmo com diferentes personalidades, diferentes famílias, diferentes povos, reina a comunicação e a comunhão das maravilhas de Deus, do amor de Deus. Mas não nos enganemos, as nossas qualidades, os nossos méritos não sustentam essa comunhão. O que sustenta é Jesus. Jesus que é nosso mediador entre nós e o Pai. Jesus que é o mediador entre nós. É preciso ter Jesus no meio para que vá o amor, para que entre mim e o outro vá o respeito, vá a compaixão e o cuidado, vá a compreensão e o abraço. Sem Jesus entre mim e o meu próximo, reina a discórdia. Vai o desrespeito, vai o egoísmo, vai o desentendimento. Mas com Jesus no meio, aí sim pode acontecer o que aconteceu em Pentecostes e com a comunidade que ali nasceu. Diferenças existiam, línguas estranhas eram ditas, mas havia comunicação e comunhão, porque era o Espírito de Jesus que ali reinava, era o Espírito de Jesus que ali curava as mazelas, assim como cura as nossas mazelas, para que possamos nos reunir no amor de Deus. A graça, irmãos e irmãs, só a graça nos basta. Para as famílias e para as nossas comunhões. Ele lá em 2 Coríntios 12, 9, ele vai dizer uma das coisas mais centrais dos evangelhos. Ele vai dizer, e fala a partir de si mesmo, ele vai dizer: eu poderia me gabar das minhas experiências espirituais maravilhosas, de ter experimentado o céu dos céus aqui na terra, de ter tido um encontro com Deus extraordinário. Eu poderia me gabar de ter fundado tantas comunidades e ser um homem de uma espiritualidade tão viva, mas ele vai dizer: mas eu não quero nada disso. Eu quero me gabar das minhas fraquezas. Eu quero reconhecer que em mim há um espinho na minha carne. Esse espinho na carne tem muitas interpretações, mas resumidamente nós podemos dizer que são as fraquezas humanas. E Paulo pede a Deus: tira de mim esse espinho, tira de mim essa fraqueza, essa contradição. E Deus disse que não ia tirar. Deus não ia tirar esse espinho, essa fraqueza de Paulo, como não tira de nós as nossas fraquezas, as nossas contradições. Mas Deus diz o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não para que você se acomode nos seus erros, nas suas fraquezas, nas suas contradições. A minha graça te basta, pois na tua fraqueza se aperfeiçoa o meu poder. Na tua fraqueza se aperfeiçoa o meu amor. Sabemos, irmãos e irmãs, e podemos reconhecer que nunca seremos perfeitos, mas também somos chamados a reconhecer que Deus nos convida a sermos aperfeiçoados dia após dia pelo seu Espírito, aperfeiçoados dia após dia pelo seu amor. E assim mesmo com as nossas fraquezas, não sem elas, não tendo as nossas fraquezas retiradas, não tendo as nossas contradições, as nossas sombras, o nosso lado ruim, falando mais claramente, o nosso lado ruim, o nosso lado monstruoso, todos nós temos, e nós experimentamos isso nas nossas famílias. Esse chamado de Paulo é um chamado a reconhecer que as nossas famílias não se resumem àquelas fotos bonitas de algo. Família de ninguém. As nossas famílias não se resumem àquelas fotos bonitas, todo mundo sorrindo. As nossas famílias enfrentam dificuldades, desavenças, problemas, brigas. Mas vem a palavra da graça. Deus não nos abandonou às nossas próprias mazelas, às nossas próprias maldades e egoísmo. Mas o que ele diz a Paulo, ele diz para nós: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Pois é na tua fraqueza que você vai precisar aprender a conviver com ela. É nessa fraqueza
fraqueza que eu vou te aperfeiçoar com a minha graça, com o teu Espírito. E assim, irmãos e irmãs, é que nós somos chamados a cultivar a nossa comunhão em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas convivências, reconhecendo que, como diz Paulo, miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este que pratico. Mas Deus fala com Paulo: a minha graça te basta, e nas suas fraquezas o meu Espírito vai te aperfeiçoar dia após dia, para que você possa viver em comunhão com a sua família, com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus irmãos no sentido amplo. É a minha graça que vai te modelar, é a minha graça que vai tornar a sua vida como barro na mão do oleiro e vai tirar o que precisa ser retirado, e vai acrescentar aquilo que precisa ser fortalecido, e vai fortalecer o amor, e vai fortalecer a compreensão, e vai fortalecer colocar-se no lugar do outro, e vai fortalecer o diálogo, para que a comunhão de fato sobreviva, embasada na rocha que é Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, que possamos, como diz a palavra, cada vez mais dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que possamos dar frutos dessa fé de Abraão. E aqui, quantos patriarcas foram lembrados, né, na nossa caminhada mais próxima? Seu Roberto, patriarca. Todo patriarca tem uma matriarca junto, né? Dona Bela, a Dona Dalva, que eu tive a alegria de conviver. Patriarca Mário Domiense, Dona Angélica. Patriarca Seu Israel e Dona Sinhaga, eu também tive a oportunidade de conviver. Patriarca Jason Amorim, presbítero Amorim, que está aqui. Nomes representativos de tantas famílias. E nós somos frutos desses patriarcas e matriarcas. E estamos aí chamados a espalhados pelo mundo, dar testemunho dessa fé em Jesus, desta fé no Deus da graça, que nos chama, nos toca, nos transforma e nos conduz para sermos bênção uns para os outros e para outras pessoas do mundo. Amém.